Cara, não pode. Não pode, família. Não pode o Vasco perder esses pontos diante de São Januário. Não pode. Pode até chegar aqui algum torcedor do Bahia e imaginar que eu tô falando que o Vasco é muito superior, que o nosso elenco é infinitamente melhor, que o Vasco tinha que passar o carro por cima do Bahia depois de ter feito aí duas boas atuações, teve 2 bons resultados diante de Galo e Palmeiras. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso. Mas não pode de jeito nenhum o Vasco perder esses pontos aí pro Bahia. Já seria terrível o empate. Perder, então, nem se fala. Você imagina só, o Vasco vem aí de 2 bons resultados, né? Encarando 2 grandes adversários. Agora o Bahia está apenas 1 ponto do Vasco, depois de ter perdido aí para RB, Bragantino e também para o Cruzeiro. Não pode. Vou te explicar por quê e vou ver se você concorda comigo. Vamos lá. Salve, família vascaína, dá nem pra dizer seja bem-vindo ao canal depois dessa derrota, mas meu nome é Thiago e esse aqui é o meu canal e vamos fazer aí um pós-jogo depois dessa derrota aqui, cara, até falta a palavra, já fico muito puto, cara. Claro que eu não vou chegar aqui e falar que é terra arrasada, vou ficar fazendo críticas a algum jogador como eu fazia aí no passado, mas, cara, não pode o Vasco perder o jogo da maneira que perdeu hoje. Não pode. Principalmente ali depois do primeiro tempo, né, cara? Onde o Vasco perdeu algumas oportunidades e mesmo assim, perdendo as oportunidades que construiu, deveria criar mais. Esse é o grande ponto. E aí, quando eu falo aqui no início do vídeo que o Vasco não podia perder esses pontos aí pro Bahia, eu vou te explicar por que agora e quero ver se você concorda comigo. Primeiro tempo ali que o Bahia jogou, principalmente o sistema defensivo, parecia um time de pelada. Um time de pelada, onde bolas longas o Vasco conseguia achar jogadores sozinhos de cara pro gol. Teve ali uma situação que me chamou muito a atenção do time do Bahia, que era a seguinte, cara, era um time com 3 zagueiros, mas liberou muito o Jacaré, né? O Jacaré jogando como ala. O Bahia não jogava com nenhum jogador de marcação para cobrir ali o Jacaré, então ficava num embate Alex Teixeira e Canu. Um zagueiro pesado, tem até uma certa mobilidade, mas, mano, o teu atacante de lado, ele tem que ganhar, ele tem que levar a melhor em cima de um zagueiro que é alto. Tem que levar a melhor, e o Vasco não conseguia aproveitar essa situação. E aí, cara, assim, por que eu tô dizendo aqui que o Vasco não poderia perder um jogo como esse? Depois do primeiro tempo, em que o Bahia atua de uma maneira ali, principalmente defensiva, como um time de pelada, se o Vasco abre o placar, com certeza o Bahia ia ficar mais frágil defensivamente. Você poderia ter um jogo parecido com o que foi Galo e Palmeiras, só que você pegando um time do Bahia que não tem o tanto de recurso que tem Galo e Palmeiras, o jogo ficaria muito mais tranquilo para você. Você tinha que sair na frente desse jogo. Um time que já estava demonstrando sérias limitações defensivas, né? E tudo que a gente trouxe aqui dos canais que a gente estava assistindo do Bahia, a gente trouxe aqui um canal de um torcedor falando que não acreditava que se o Bahia ganhasse do Vasco seria um milagre pelas falhas defensivas, que ficaram à mostra nesse primeiro tempo. E o Vasco não aproveitou. O Vasco não aproveitou. Você sabe, cara, que eu gosto aqui de sempre no nosso pós-jogo trazer aqui o Dé Aranha fazendo uma análise da partida. E nem precisa trazer aqui o Dé falando 5, 6 minutos. Eu fiz cortes do que o Dé Aranha achou tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, que é o suficiente. É o resumo do que foi o Vasco. É inadmissível o Vasco não ter criado mais jogadas pelas falhas defensivas, por não ter um meio-campo mais pegador, mais marcador e não aproveitar as chances que teve. Cara, é como o Léo falou lá após a vitória, né, ali nos bastidores contra o Atlético Mineiro. A gente tem que entender que Campeonato Brasileiro são 38 decisões. O Bahia entregou pra gente 3 pontos no primeiro tempo. Entregou os pontos pra gente no primeiro tempo. Só que a gente não quis pegar. Se liga só nos cortes que eu fiz do Dé Aranha. Vamos lá. Mas não pode perder as oportunidades. Tá perdendo. Já teve por 3 vezes o Pedro Raul e o Alex Teixeira por 2 vezes. Se não botar lá dentro, malandro, não adianta. A zaga do Bahia é muito lenta. É alta, mas não tem nenhuma velocidade. O Vasco envolve
o time do Bahia no estoque, mas corre perigo no contra-ataque. Lembre-se, o Jacaré e o Ademir são extremamente velozes e perigosos, mas o Vasco já podia ter marcado. A defesa do Bahia já fez de tudo para o Vasco fazer gol. Estão batendo cabeça. Três gigantes, três jogadores altíssimos. O Bahia só teve aquele lance de gol. Apesar da velocidade, tem dois jogadores velozes, dois alas, né? É perigoso aqui em cima do Piton. Mas o Vasco manda no jogo. E pelo menos de 4 a 5 oportunidades de gol. E o jogo tá 0 a 0. Como é que a gente vai explicar isso, cara? Cara, é isso. Eu tenho certeza que tem mais vascaínos que pensam como eu. E eu concordo plenamente com a opinião do De Aranha. A defesa do Bahia estava entregando o ouro, entregando os 3 pontos e a gente não quis aproveitar. Fica difícil aqui, cara, eu falar de algumas atuações individuais, né? A gente pode citar, né, o Peck, que, na minha opinião, como eu falo, hoje ele é insubstituível no Vasco, mas claro que a gente pontuou aqui que a atuação dele poderia ficar prejudicada pelo estilo de jogo do Bahia e achei que não fez a mesma atuação diante de Galo e de Palmeiras, mas, cara, tá longe de ser um dos piores em campos do Vasco. Agora, o Alex Teixeira, que eu venho falando até no grupo de membro, cara, que acho que é uma função, né, esses jogadores de beirada de campo, eles não podem ser coadjuvantes. Não pode. E pra mim, hoje, o Alex Teixeira é um coadjuvante. Como eu disse aqui, cara, o Canu jogando com 3 zagueiros, esse zagueiro aqui pelo lado esquerdo tava totalmente sem cobertura, né? O teu atacante tem que fazer e acontecer em cima de um zagueiro que tem até, não vou falar que ele é lento não, mas tem que fazer e acontecer em cima daquele jogador ali, porque tava sem cobertura. O Bahia no primeiro tempo deu muitos espaços pro Vasco e o Vasco infelizmente não aproveitou, né? O Piton, talvez pelo estilo de jogo ali com 3 zagueiros, alas, dificultou o jogo do Piton e do Pumita, não foram tão bem, principalmente ofensivamente, e aí o Vasco não soube aproveitar o primeiro tempo que o Bahia entregou de todas as formas, só que o Vasco não quis pegar. E aí, só pra gente contextualizar o segundo tempo, que eu concordo plenamente aqui com os cortes que eu fiz do De Aranha. Vamos lá. Pode, cara. Pelo amor de Deus, cara. Os caras são 3 guarda-roupas, 2 metros de altura, e você quer cruzar a bola de frente? Não dá, malandro. O Pedro Raul é um contra 3 dentro da área. O Vasco tem que envolver através de toques. Não entra na área. Não, muito mal a participação do Vasco no segundo tempo, apesar do time estar correndo, tá lutando, tá batalhando, e a torcida tá empurrando o time do jeito que pode. Se empatar aí, Rafael, lamba os beijos, parceiro. A situação do time do Vasco no segundo tempo, querendo jogar a bola para dentro da área de qualquer maneira. Jogadores habilidosos como o Eric, o próprio Orellano, não pegam na bola, a bola pega e joga pra dentro da área. Não vi até agora o tal do Carabarral pegar na bola quando pega ela. Passe tenebroso agora. Me perdoe, cara. Então, tá aí. Pode achar o gol? Pode, mas a atuação do Vasco no segundo tempo é desesperadora. Um time que corre e tá pensando um pouco. Carabarral tinha 10 opções. É isso, o segundo tempo não existiu. O segundo tempo não existiu o Vasco. E aí fica até aqui eu falar de uma forma que foi burra, uma burra, não sei se é do orientação do Barbieri, acredito que não, mas a tomada de decisão dos jogadores em campo era totalmente... Sabe, vou até faltar a palavra pra vocês, cara, porque assim, uma zaga que no primeiro tempo mostrou, né, toda a fragilidade por ser lenta, por ser pesada, no segundo tempo o Vasco resolveu jogar da melhor maneira que a zaga do Bahia gostaria, cruzamentos pra dentro da área. E aí as substituições não adiantaram de merda nenhuma, Eric Marcos, Carabarral, pelo amor de Deus, né, o Orediano também dá pra ver que tem qualidade, mas não ajudou muito, um segundo tempo desastroso. Agora, eu vou ser repetitivo aqui, chato nesse sentido, porque não pode, cara, não pode. A gente falou, né, que aqueles pontos que o Vasco conquistou lá contra o Atlético Mineiro, poucos times vão conseguir fazer o que o Vasco fez. Pouquíssimos times vão conseguir, né? Por exemplo, essa rodada agora, o Atlético Paranaense, que tem um time mais pronto, entrosado, vamos dizer assim, não conseguiu ganhar do Atlético Mineiro lá. O Atlético foi lá e somou os 3 pontos. Então o que o Vasco fez lá foi realmente um grande resultado. Agora, pouquíssimos times, a gente tem que pontuar isso, pouquíssimos times perderiam os pontos dentro de casa da maneira que o Bahia jogou hoje, principalmente no primeiro tempo.
principalmente no primeiro tempo. Acredito que o Bahia tem peças para contra-atacar, como mostrou aí, tem jogadores velozes, não tô dizendo que o Bahia não presta, não é isso que eu quero dizer. Agora, a atuação de alguns jogadores individualmente falando, a parte tática do Bahia, que estava terrível defensivamente, e você não aproveita aquilo ali, é isso. Poucos times não aproveitariam essa situação, e o Vasco foi um deles. Talvez o único no campeonato que não aproveitaria a maneira que o Bahia jogou no primeiro tempo. Aí no segundo tempo não. Aí no segundo tempo houve os ajustes, mais fechadinho, né? O Jacaré não saindo tanto, o lateral lá também, Matheus Bahia, não saindo tanto, e aí o Vasco começou a cruzar a bola para dentro da área, e eles nos contra-ataques, né? Tiveram muito mais próximos de fazer o segundo gol do que o Vasco empatar, cara. Sinceramente, pelo primeiro tempo que o Bahia... Tô sendo até repetitivo e chato nisso, né, cara? Mas pelo primeiro tempo que o Bahia fez, foi inadmissível aí o Vasco perder esse jogo aí, cara. Porra, caraca. Mas é isso. É difícil fazer pós-jogo quando a gente perde dessa maneira, cara. Muito difícil, muito difícil. Mas conto aí com a sua opinião, os comentários pra gente debater aí esse resultado terrível do Vasco. Fui.